Santo de Deus já estava agindo, já estava no nosso meio, aquecendo o nosso coração. E como é bom, né? É bom demais estar aqui. É precioso demais estar aqui na casa do Senhor. Não importa se está vazio, se está poucas pessoas. O que importa é que o Espírito Santo de Deus está aqui. E da forma que Ele vai nos abençoar, que Ele já está nos abençoando, os que estão aqui, Ele vai abençoar quem também não veio. Porque através de nós, essa bênção chegará para quem não veio, não é mesmo? Porque o nosso Deus é assim, Ele age em nós e através de nós. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Ore aí, fale com o Senhor nesse momento, não perca essa oportunidade. Pai, diante de Ti nós estamos, Jesus, queremos Te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos na Tua presença com Teu Santo Espírito. Como é bom, Jesus, sentir a Tua presença. Como é bom, Senhor, sentir a Sua direção. Eu Te peço, Senhor, que fale conosco esta noite, através da Tua palavra rica e poderosa. Senhor, abençoa cada um que está aqui, Jesus. Alcance a alma, o coração. Eu Te peço, Senhor, já Te louvo, agradecendo no nome do Teu Filho amado. Amém e amém. Falhou aqui, foi? Falhou? Não, falhou não. Tá, vocês estão me ouvindo, né, gente? Vocês podem sentar, pode sentar. Rafa, você pega água para mim, por gentileza? Eu já estou com a garganta seca. Obrigada. O tema de hoje é eternidade. Que palavra forte, né? Que palavra forte. Uma palavra que eu posso dizer com toda convicção. Divina. Uma palavra divina. Nós estamos aí já na terceira semana, falando da eternidade. E Deus tem operado maravilha em todas as quartas. E hoje não vai ser diferente. Nós aprendemos muito e hoje também não vai ser diferente. Deus vai falar conosco no íntimo e no profundo. Amém? Eternidade, luz para um novo nascimento. Sobre o tema da eternidade desse mês, nós vamos falar sobre o tema hoje, luz para um novo nascimento. Eternidade não é só tempo sem fim. É a qualidade de vida que nasce no relacionamento com Deus e que começa agora, já, hoje, estendendo-se para além da morte. A Bíblia diz que Deus colocou eternidade dentro de nós, um desejo profundo por algo que não acaba e que realmente faça sentido. Por isso Jesus define a eternidade como conhecer de modo vivo e íntimo o Pai e o Filho. Quando essa luz de Deus toca nosso interior, ela nos tira das ilusões desse mundo, cura o que é psicológico e espiritual e reorganiza nosso caminho. Recebendo de novo, enxergamos o reino de Deus que está entre nós e dentro de nós, e passamos a viver, servir, semear e colher na presença do Senhor. Amém? Amém. Vamos ler em Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo formoso Ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender
a obra que Deus fez do começo ao fim. Deus faz tudo apropriado a seu tempo. E Ele colocou no coração humano o anseio pela eternidade. Que Deus tremendo. Colocar o anseio pela eternidade. E o que é eternidade? Está meio falhando aqui. O que é eternidade? Alguém sabe me dizer o que é eternidade? Vamos aprender hoje através da palavra de Deus. Há dentro de nós uma sede, acho que acabou. Você dá outro para mim? Há dentro de nós uma sede por mais do que o agora. Uma vida que transborda o relógio e o calendário. Todos nós ansiamos por uma vida eterna. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu fui criada no Evangelho, e eu sempre achava na minha cabeça que morrer com Cristo e viver eternamente era depois da morte. A minha preocupação era aceitar Jesus, não importa de que forma eu fosse viver, mas levantei a minha mão, aceitei Jesus, e depois da morte eu vou viver eternamente com Ele. E acredite, meus irmãos, tem muita gente achando que é só isso. Eu posso dizer que também é isso. Depois da morte, nós vamos viver uma vida eterna. Mas a palavra do Senhor nos garante que a eternidade começa hoje, agora, todos os dias, a todos os momentos. João, capítulo 17, versículo 3, Jesus nos ensina uma coisa na oração que Ele faz. Esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti. Então, viver eternamente é conhecer a Deus todos os dias, para o resto da vida. Aí eu fui lá para Isaías, capítulo 9, versículo 6, um versículo que eu amava quando eu era criança, porque eu recitava em todos os cultos de Natal. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado, do que ele será chamado? Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Os judeus chegam a falar bem assim, toda vez que eles vão se referir a Deus, eles falam o eterno. O eterno. É sobre essa eternidade que Jesus quer que a gente aprenda essa noite. Conhecer esse eterno. Falar sobre eternidade é impossível sem falar de Deus, o eterno, o que não teve início e nem vai ter fim. É eterno. Eterno. E esta noite, Jesus fala para nós, quer saber o que é a eternidade? A vida eterna é conhecer a Jesus. Conhecer a ti, conhecer a esse Deus eterno, isso é eternidade, e isso não cabe a nós depois da morte. Depois da morte nós vamos viver com plenitude, definitivo, mas Ele quer antes da morte, que a gente conheça essa eternidade, para a gente poder viver, para a gente poder
servir, para a gente poder semear, é só com esse conhecimento a esse Deus eterno. Eu achei maravilhosa essa revelação que Deus deu para mim e dá para nós esta noite. Viver eternamente é conhecer a Jesus todos os dias. Por quê? Por que conhecer a Deus? Aqui fala sobre relacionamento. É impossível ter um relacionamento que uma pessoa conhece a outra totalmente e a outra não a conhece, só de ouvir falar. É impossível ter relacionamento. Deus te conhece. Ele conhece as suas manias. Ele conhece o seu andar, o seu falar, o seu levantar. Todos os dias, Ele conhece o teu caminhar, as suas intenções, os seus pensamentos. Esse Deus eterno está sempre ligado em você e te conhece em todas as horas, a todo tempo. A todo tempo, antes mesmo de você nascer, Ele já te conhecia. E esse Jesus maravilhoso fala nesse versículo: quer vida eterna? Conhece esse Deus. Meus irmãos, esse anseio do Eclesiastes 3:11, para onde iremos nós sem esse anseio que Deus colocou em nosso coração? O que seríamos de nós? E vocês podem ver, eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma fala de alguém que estava muito bem, mas sentia um vazio. A pessoa pode ter muito dinheiro, muita saúde, muita paz, mas ela tem esse anseio dentro dela. Quer conhecer essa eternidade. Aí você fala, mas por que Deus colocou essa ansiedade em nós? O que seria de nós se não fosse essa ansiedade? Eu digo igual Pedro: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? É sobre essa eternidade que Jesus quer falar conosco. Conhecer a Ti, conhecer a Deus, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Sem será? Será? Não, o Senhor colocou esse anseio dentro de você. E através da palavra dEle, Ele quer que você conheça o Deus eterno. João capítulo 1, versículo 5. Livro de João capítulo 1, versículo 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Vida eterna é um relacionamento crescente com Deus, em Cristo. Crescente. Você está na escuridão, com as suas dúvidas. Quando você abre o seu coração para essa eternidade, entra a luz em todos os cômodos escuros da sua vida e traz clareza. Lucas 17, 21.
Lucas capítulo 17, versículo: tampouco se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Conhecer a eternidade é ter consciência desse reino de Deus que está entre nós e em nós. Esse reino não é apenas um lugar distante. Irrompe agora entre nós e dentro de nós, quando Cristo reina no nosso coração. A eternidade começa quando abrimos a vida para a luz de Deus. Toda vez que você ter esse anseio, abre o seu coração para essa luz. A luz revela a mentira que nos prendiam, ilusão do mundo, cura feridas interiores e reorganiza a nossa rota para o bem, para a verdade e para o amor. Esse Deus eterno tem tudo isso: o bem, a verdade, o amor. Ele reorganiza a nossa vida. A cada passo conhecemos a Deus. Conhecer a Deus torna-se o centro. Orar, ouvir a palavra, obedecer, amar. Esse conhecer não é só informação, é comunhão viva. A gente é cheio de informação. Cheio de informação. Mas o que Deus quer é comunhão viva. Quer que você vá além da informação. Quer que você faça igual Jó. Antes eu conhecia de ouvir falar. Agora não. Sente esse Deus eterno sobre a sua vida essa noite. Aleluia. Conversão holística, mente, coração e hábitos e relações. Marcos 1:15. Arrependem-se e creiam no Evangelho. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Tem muita gente que vive dentro do Evangelho e não crê no Evangelho. Não acredita que o Deus eterno está nela. Ontem mesmo a gente estava conversando aqui na oração, foi um momento muito agradável e foi falado isso. Nós temos que crer que o inimigo, ele está ao derredor, mas que o Deus eterno está dentro de nós. E que nossa energia tem que ser gasta na fé naquele que está dentro de nós e não naquele que está ao derredor. E foi tremendo a conversa ontem aqui, foi uma oração em palavras, foi maravilhoso. Romanos 12:2. Transforme-se pela renovação da mente. Romanos capítulo 12. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo reeduca nosso pensar, sentir e agir, alinhando tudo com a vontade de Deus. É mudança de pensamento. É mudança de pensamento para haver mudança de sentimento. Para haver convicção. Para haver certeza. E o Espírito Santo reeduca a gente para isso. Reeduca no nosso pensar, no nosso sentir e no nosso agir, alinhando tudo
com a vontade de Deus e do Deus eterno. Efésios 5, capítulo 5, do 8 ao 9. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz, como irmão, como criação, não, como filhos da luz. Quando você tem esse contato com esse Deus eterno e recebe a luz, você tem certeza que você é filho. E a Bíblia relata que nem todos são filhos. Ela fala que todos são criação. Mas filhos é só aqueles que recebem a luz de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Romanos 8,14. Romanos 8, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que dão abertura para esse Deus eterno e recebe esse Espírito, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Uma conversão real é conduzida pelo Espírito. Todas as áreas, e em todas as áreas espiritual, emocional, moral, relacional e vocacional. Quantos de nós já não ouvimos assim: eu sou crente, mas o meu braço não? Eu sou crente, estou na igreja, ouço a palavra de Deus, mas hoje o meu time vai jogar. Aí eu fico meio dividido. Você tem o Deus eterno sobre o seu coração. Você tem o Deus eterno sobre a sua vida. Você está conhecendo Ele dia a dia. Essa divisão não lhe cabe. Não lhe cabe. Nosso Deus, Ele é ciumento. E é incabível a gente ter dúvida diante desse Deus eterno. Se você tem dúvida, é porque essa luz não chegou no seu quarto escuro ainda. Precisa caminhar mais. Precisa abrir mais o seu coração. Porque essa luz precisa penetrar no seu coração. A ponto de você falar: o Deus eterno está aqui. E mudar seu pensamento, mudar sua trajetória, mudar suas escolhas, a sua motivação. A sua motivação tem que ser nesse Deus eterno. Glória a Deus. Conversão holística não é só mudar uma opinião, é acolher a luz em cada cômodo da alma. Cada cômodo. E Deus quer entrar em todos os cômodos. Muitas vezes a gente quer falar: ó Senhor, aqui então. Mas para você conhecer esse Deus eterno e ver Ele agir sobre a sua vida, aumentando o seu relacionamento, Ele precisa entrar em todos os quartos. Todos os quartos. E o Espírito Santo, Ele precisa se sentir à vontade sobre todos os cômodos da sua vida. A todo momento. A todo instante. Está caminhando para conhecer essa eternidade? Então tem que dar espaço para essa luz. Tem que dar espaço. Novo nascimento, salvação e vida eterna.
começo é agora. João 3,3. João 3,3 diz assim: em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E a gente não vai fazer igual Nicodemos, né? A gente sabe que é nascer do Espírito. Nascer de novo é você voltar atrás. Só a obra do Espírito abre os olhos para o reino. Só a obra desse Espírito. João 3,5. Nascer da água e do Espírito. Em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Temos que nascer da água e do Espírito. O novo nascimento é uma ação espiritual profunda, operada por Deus, que nos torna novos por dentro. Novos, diferentes, positivos. Efésios capítulo 2, do 8 ao 9. Pela graça vocês são salvos, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Às vezes a gente fala assim: eu já ajudei na igreja, eu fui lá no parque no sábado, fui lá e fiz toda a obra do Senhor, mas aqui está falando que não é pelas suas obras, é dom de Deus. Olha porque o anseio tem que estar no nosso coração desse Deus, porque até quando nós vamos fazer a sua obra, a gente vai reconhecer que sem essa eternidade no nosso coração, a gente não vai conseguir fazer a obra. É o contrário. Não é fazendo a obra que você vai realizar esse anseio. É tendo esse anseio que você vai conseguir realizar a obra. É tendo esse anseio de conhecer esse Deus eterno que tudo para você vai ficar fácil. Mesmo diante da dificuldade, vocês vão ser verdadeiros discípulos de Deus. Igual João, Pedro, Mateus, todos eles que sofria e via prazer. Eles tinham anseio verdadeiro. Não importa o que eles passassem, eles faziam a obra por anseio em seu coração. Então a gente não encontra dificuldade para fazer a obra do Senhor, quando a gente dá vazão para esse Deus eterno. Amém? Deus é maravilhoso, meus irmãos, e essa eternidade, ela nos conduz para mudar o pensamento, para mudar as atitudes. Ainda que você peque, porque nós somos falhos, mas na hora o Espírito Santo de Deus, você escuta, ele fala: você pecou aí na hora. E o anseio por Deus faz com que você se arrependa. É tudo por Ele, não é por as suas obras, é pelo Santo Espírito. 2 Coríntios 5,17. Hoje eu estou lendo bastante a palavra do Senhor. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo Jesus, está vivendo a vida eterna. As coisas velhas
passaram. As mágoas, aquilo que te acusa. Às vezes a gente quer ser mais do que Deus. Sabe no quê? Porque a palavra do Senhor fala que Deus, Ele joga todas as nossas falhas, nosso pecado no mar do esquecimento. E às vezes a gente fica lembrando. E às vezes não é só o nosso, não, é do nosso irmão. Mas fulano é pecador. Fulano peca. Quer ser mais que Deus. Não podemos. De forma alguma. Em Cristo começamos uma vida literalmente nova. Novas motivações. Novos afetos. Novas missões. E misericordioso. Porque a palavra do Senhor fala que o nosso mestre, ele é misericordioso. Então nós temos que... A gente não está seguindo o passo dele? A gente não abre a boca para falar que somos cristão. Cristão é aquele que segue os passos de Cristo. E ele é misericordioso. E ele tinha prazer de se afastar e ir falar com esse Deus eterno. Ele tinha prazer de, com 12 anos, a palavra do Senhor fala que ele já sabia tudo sobre o Velho Testamento. Ah, ele era Deus. Não, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele, como 100% homem, ele se preocupava em conhecer esse Deus eterno. E passou isso para nós. Passou isso para nós. Glória a Deus por isso. E ele ensina isso essa noite. Esta noite, gente, fica, se tudo que eu falar aqui vocês não guardar, guarda esse versículo 3, Eclesiastes 3:11. Deus colocando um anseio no seu coração. E Jesus ensinando. Anseio pela eternidade e Jesus ensinando. O que é eternidade? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Vocês precisam ficar com essa palavra essa noite, agarrar ela com toda a força. Toda a força. E se manter. Hoje uma pessoa me ligou e ela da rodinha de ontem e falou: estou muito feliz porque diante da adversidade que eu tive hoje, o que eu ouvi ontem, eu já segurei e vivi. Temos que ter consciência dessa eternidade, desse anseio, porque é isso que vai nos manter firme. Às vezes a gente se encontra cansado, desanimado, mas o anseio por conhecer a Deus eterno, Deus forte, Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus eterno, esse anseio que vai nos manter firme e animados para vir numa quarta-feira, indiferente de quem venha. Indiferente da quantidade de pessoa. O anseio por Deus é tanto que eu não vou perder a oportunidade de ouvir falar sobre Ele. Eu estava vindo com meu esposo, eu falei para ele: olha quanta igreja aberta, louvando o Senhor. E muita gente perdendo a oportunidade dentro de casa, ouvindo noticiário sobre tragédia, perdendo tempo com futebol. Eu não estou falando que é pecado. Eu estou falando é você comparar. Espera aí. Hoje é quarta, tem futebol, mas hoje tem a palavra do Senhor na minha igreja. Não. Esse anseio tem que falar: quer futebol, eu fico sabendo depois. Dá para me ver no YouTube. Primeiro é o meu anseio. E esse anseio não é só quem está dentro da igreja que tem.
Você pode conversar com as pessoas lá fora, elas estão sedentas de Deus. Deus colocou em todo mundo anseio de conhecer a Ele. E eu falei, Senhor, só Tu mesmo para fazer uma coisa dessa. Só Tu, porque é esse anseio que faz com que a gente se entregue a Jesus. É esse anseio que faz que a gente se derrame aos pés dEle. E tem prazer de vir na casa dEle, conhecer a Ele, ouvir falar dEle. E é tão bom, que dá vontade às vezes de ficar a noite inteira. A noite inteira, porque é prazeroso demais falar desse Deus eterno, conhecer desse Deus eterno. E por que tem que ser eterno? Porque Ele é infinito. Não tem como você, num domingo na igreja, falar, eu já conheço a Deus. É impossível. Não tem como você passar 10 anos na igreja e falar, eu já conheço a Deus. 20 anos, é impossível. É fonte inesgotável. E quanto mais você conhece, mais prazer você tem em conhecer. É por isso que é eterno, porque Ele é infinito. E essa eternidade, esse anseio, Ele colocou em nós. Que Deus misericordioso é esse? Amém. Que Deus maravilhoso é esse? Fiquei pensando lá quando Deus formou todas as coisas, que o homem entrou em pecado e foi retirado do Éden. Deus acho que olhou assim e falou, deixa eu colocar um anseio para vocês me conhecerem. Deixa eu colocar um anseio no seu coração. Porque sem esse anseio vocês não vão chegar a lugar nenhum. E quantas pessoas hoje estão aí desejando a vida eterna, fazendo de tudo para viver mais, sendo que elas podiam ter a eternidade hoje, agora, só de conhecer esse Jesus maravilhoso. Só de conhecer. Jesus quer isso. Que a gente conheça cada dia. Deixa eu voltar aqui. Glória a Deus. Peça a Jesus que o faça nascer de novo. Entregue-lhe a direção da sua vida. Caminhe em luz, confesse seus pecados. Não deixe o seu pecado achar que Deus distanciou de você. Não, Ele não distancia de você. Nosso Deus, Ele é o mesmo. E se Ele colocou anseio, não é o seu pecado que vai fazer com que Ele tire esse anseio. Não, peça perdão. Receba o perdão. Aprende a obedecer o Espírito Santo. Aproveita esse anseio e aprende a obedecer o Espírito Santo, que é o que nos conduz, é o que nos dá direção, é o que nos fortalece, que nos dirige. Faz com que a gente tenha desejo, anseio, a cada dia. E a gente sabe que Jesus foi, mas o seu Espírito ficou. O Deus eterno está entre nós e em nós. Vamos aproveitar esse anseio. A conversão é a porta por onde entramos na vida eterna, que já começa aqui. Sem novo nascimento, continuamos nas sombras,
Com Cristo vivemos na luz, aprendendo a conhecer a Deus cada dia, enquanto Ele cura, guia, amadurece nossa alma. Assim, o anseio de Eclesiastes 3:11 encontra seu rumo em Jesus. A eternidade não é um depois, é o hoje, iluminado pelo reino que nos faz viver, servir, semear e colher na presença de Deus. E o Senhor hoje pergunta para você, não responda para mim, responda para o Senhor. Onde você está na sua jornada? Onde você está na sua jornada? Preciso voltar de novo para a luz e me render ao Espírito? Estou conhecendo a Deus de modo vivo ou apenas acumulando informação? De modo vivo é a prática diária. É mudança, que nem eu já falei essa noite, de mente, de posição, de atitude, de caráter. Isso é a mudança viva. O reino de Deus está governando o meu coração e minhas relações? E as minhas motivações? O reino de Deus está governando a minha vida? Se hoje você ouviu o Espírito Santo, responda com fé, arrependendo-se, creia em Cristo, receba a graça, o caminho, a luz, a vida eterna começa agora, todos os dias. Não se esqueça, eternidade, conhecer a Deus. Eternidade, conhecer a Deus. Não basta Ele te conhecer, você precisa conhecer a Ele. E Ele colocou esse anseio, porque Ele quer se relacionar. Ele quer que você vire para Ele e fale: Senhor, eu sei que Tu pode todas as coisas. Mas eu sei, não é só porque eu ouvi falar. É porque eu senti em mim, eu vivi em mim. O meu pensamento mudou. A minha trajetória mudou, Senhor. Senta aqui do meu lado. Deixa eu te falar sobre o nosso relacionamento. Eu sei que Tu vive. Eu sei que Tu és o meu Deus eterno. Tu és o Deus que está na minha vida, no meu andar, no meu falar, no meu caminhar. Eu não consigo, Senhor, fazer um plano sem Te colocar no meio. É isso que Deus quer. Relacionamento eterno contigo. Eterno, porque Ele é eterno. Não dá para você conhecer numa trajetória de vida pequena. 100, 120 anos é nada para Deus. Isso é nada. Ele quer muito além disso. Porque Ele é além disso. E Ele quer ter esse relacionamento eterno com você. Amém? Eu quero agradecer a amada igreja e dizer que Deus é maravilhoso sobre as nossas vidas. Dizer que aprender sobre Ele é muito bom. Então eu agradeço essa rica oportunidade. Chamo aqui o nosso pastor para fazer uma oração por nós. E vamos bater umas palmas para Jesus.
Deus, coloque de pé aí.